Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Como é difícil, ou melhor dizendo, vou falar de forma diferente, como é fácil a gente se perder nas notícias, como é fácil a gente se perder nas opiniões, não é verdade? Vira e mexe e a gente já está chafurdando nas notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, embora, como eu tenho dito na maioria das vezes que eu posso, não existe notícia verdadeira, não existe informação verdadeira, tudo que existe é desinformação. E a gente é como uma figura que eu posso usar para mais ou menos me fazer entender, como quando o dono da fazenda, né, o dono do sítio, vem dar comidinha para os porcos, ele vem jogando aquela comidinha e cheia de anabolizantes, ou sei lá eu como é que se chama, cheia de hormônios, de produtos químicos para engorda fictícia, né? E eles vão aceitando e vão comendo sem se questionar o que é aquilo. Então a gente faz a mesma coisa com aquilo que eu chamo de desinformação, porque no mundo não existe informação, existe desinformação. Sempre foi assim. Não, vocês podem achar que há um certo radicalismo quando eu digo que sempre foi assim, mas essa é a verdade. Um pequeno grupo de famílias, um pequeno grupo de pessoas sempre dominou o mundo. É claro que não são sempre as mesmas, não é isso que eu estou tentando dizer, mas aqueles que dominam o dinheiro, que são pouquíssimos. Quando eu digo domina o dinheiro, não é aquele que ganha 10 mil por mês, que ganha 20 mil por mês, ou 1 milhão, que tem 1 milhão no banco, não é isso não. É aquele 1% que na verdade não chega nem a 1%. É desse 1% que eu estou falando, e é uma coisa interessante que, se alguém estiver lúcido e desperto o suficiente para observar, prestando atenção, vai perceber. Se questionando, por exemplo, o que é que fazia até pouco tempo atrás, pouco mais de 100 anos, o que é que fazia com que uma pessoa defendesse escravizar outra pessoa? Então, os grandes fazendeiros, a elite brasileira tinha suas razões. O custo político da abolição da escravatura foi gigantesco para a família imperial, para o imperador brasileiro, que foi deposto. A única razão, existem, né, não é o tema, mas existem estudos históricos, documentos históricos, que comprovam que se o imperador Dom Pedro II tivesse governado por 10 anos mais, não existiriam as favelas que vieram logo em seguida a partir da proclamação da República, porque existia todo um programa. A partir da proclamação da abolição, existia todo um programa de construção de casas, de moradias e tal, para os escravos. Claro que isso exigia um custo financeiro, tinha um custo em cima disso, e para evitar isso, todos os documentos relativos à escravidão foram queimados logo após a proclamação da República. Então, o interesse da proclamação da República, por mais que parecesse ideológico, e era para alguns integrantes, né, sempre foi o dinheiro, como tudo na humanidade. Então, sempre um pequeno grupo de pessoas ao longo do mundo trouxe a desinformação para as nossas mentes. E o que fazia com que determinadas pessoas, pouquíssimas pessoas, justificassem a escravidão como algo correto, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e acredito que em outros países escravagistas,
dizia-se que a economia do país iria quebrar se caso fosse proclamada a abolição da escravidão. Muito provavelmente eles achavam que estavam certos, né, protegendo o seu patrimônio e tal. Essas pessoas nunca estiveram dispostas a abrir mão de um centavo que fosse do seu modo de vida em favor de uma modificação da sociedade, em favor de uma transformação. Onde eu quero chegar com isso é que, se a gente se transporta para os dias atuais, a gente vai ver que tem muita gente defendendo coisas similares à escravidão, sem se dar conta. Aliás, a gente pode ir até mais fundo, havia inclusive certos capitães de mato, como se chama, né, que é aqueles que têm que caçar os escravos, ou existiam capatazes que eram negros também, né, ou até os trabalhadores da Casa Grande, que muitas vezes defendiam seus patrões, até maltratando os seus pares, maltratando os seus irmãos escravos, amando dos patrões, defendendo a ideologia dos patrões, né? Então a gente vê muito disso hoje em dia, não é difícil transportar isso para os dias atuais. Quem está desperto, quem está, né, prestando atenção, consegue perceber a inconsciência que permeia as pessoas que hoje saem por aí, né, fazendo passeatas em favor daquele mesmo 1% que domina todo o dinheiro da humanidade, causando com isso a pobreza, como eu disse, dos seus pares nos dias atuais. Então, essa comparaçãozinha que eu fiz, né, meio tosca, é o que eu digo, como que uma pessoa acordada consegue perceber, né, lendo um pouco e conhecendo um pouco da história da humanidade, consegue perceber a repetição acontecendo e sair dela. Agora, isso só é possível se a gente consegue se desprender, se conseguirmos nos desprender daquilo que tem sido sistematicamente ensinado para nós ao longo dos séculos. Tudo aquilo que nós conhecemos como cultura, tradição, isso é a Matrix. Que tantas pessoas se perguntam, mas afinal, o que é a tal da Matrix? Cultura, tradição, o próprio sistema, né? Você olha para um outro exemplo, né? Agora, quem são os donos dos bancos? Os donos dos bancos são justamente quem é que investe seu dinheiro. Se você fosse rico, você investiria seu dinheiro em lugares que possam render, que dar retorno. Então, quem são os donos dos bancos? São essas mesmas grandes famílias que colocam seu dinheiro em projetos que possam render. E existe uma estatística que mostra que os bancos, durante essa pandemia, lucraram, né, aumentaram estratosfericamente seus lucros. E que os ricos do mundo, aquele 1%, duplicaram, triplicaram suas fortunas durante a pandemia. O que está acontecendo aí? Por que pouquíssimas pessoas enxergam esse domínio? Porque nós estamos tão hipnotizados, você olha para um banco e acha que o banco precisa existir. Você olha para o sistema industrial, enfim, todo o nosso modelo econômico de como a Terra funciona, como o nosso planeta funciona, e você nasceu nesse meio e você acha que só pode ser assim. E eu não estou dizendo com isso que precisa ser feita uma revolução de armas, porque isso não muda nada. Essas revoluções têm sido feitas ao longo da história da humanidade, revoluções ideológicas, né? E já ficou provado também, para quem observa a história da humanidade, já ficou provado que isso não muda nada. Mudam as moscas, como diz o ditado, né? Então não é por aí.
Não é por aí o caminho. O caminho é a conscientização, o caminho é justamente saber o que está acontecendo e cada um, não é o Dinei dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Cada um tem que descobrir por si mesmo o quanto pode abandonar o sistema, abandonar a Matrix. Cada um tem que descobrir. Essa é a razão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É preciso conhecer a si mesmo e saber até onde eu estou atolado no sistema. Porque a maioria das pessoas que reclama do sistema faz uso do sistema sem se questionar. É preciso se questionar. Então é preciso, como eu tenho dito constantemente, sair do universo das palavras. Eu tenho falado determinadas coisas aqui, tentando aos poucos ajudar de alguma forma, né? Como foi no vídeo anterior que eu falei a questão da palavra Deus, né? Mas eu percebo até que nas próprias pessoas que me assistem ainda existe o apego à palavra. Então muitas pessoas continuam apegadas à palavra e aquilo que ela significa dentro dela. Se você não abrir mão, preste bem atenção, se você não abrir mão do significado que as coisas têm para você, as palavras, se você não abrir mão do significado que as palavras têm para você, você não vai realmente compreender nada, absolutamente nada. Você vai transformar a verdade naquilo que você acredita que é verdade. E como tenho dito, toda crença não é verdade. Toda crença está longe da verdade. Tudo aquilo que você acredita que é, já não é mais. Porque a verdade ela é dinâmica, mutável, impermanente. Tudo aquilo que você torna permanente através de uma crença, deixa de ser automaticamente a verdade. A verdade é presença, a verdade é atenção. A verdade só pode ser percebida com presença, atenção e sensibilidade. Essa é outra palavra mal compreendida. A nossa sociedade supervaloriza a emoção. Aliás, a nossa sociedade supervaloriza a mente, né? Então a emoção faz parte da mente, o pensamento faz parte da mente. Desde que Descartes pronunciou a famosa frase, né? Cogito ergo sum. Quer dizer, penso, logo existo. O pensar ficou atrelado ao existir, nessa conceitualização, mas existir, viver, Deus, verdade, não são conceitos, não podem ser conceitualizados. O existir, o viver, não podem ser conceitualizados, não pertencem ao reino da mente. Então, é um erro de interpretação. Sinto, logo existo, está correto. Porém, a palavra sentir também está mal compreendida, também é distorcida. Porque não é sentir no sentido de ser emocional, ser emotivo. É sentir no sentido de ser sensível, atento, presente, meditativo, consciente. Isso é sentir. Então, é óbvio que a emoção junto com o pensamento, uma vez que a mente é supervalorizada pela nossa sociedade, isso também é mal compreendido. Inclusive também, né, todo mundo se questiona o que é a tal da besta tão propagada, né, pela nossa Bíblia ocidental, cristã. Então, num determinado momento, a igreja adotou o modelo como sempre, né? As pessoas simples precisam de imagens, precisam de modelos visuais para entender, ou então precisam exercitar a sua imaginação para entender o que as coisas são. Então a igreja fez uso disso,
e criou uma besta, né, física, figurativa e tal. As pessoas acham que isso é a besta, mas isso não existe, essas coisas não existem. Tudo que existe está na mente humana, tudo que existe no mundo, como cultura, como tradição, né, tem origem na mente humana, inclusive o Deus ensinado pelas religiões, que foi isso que eu quis dizer no vídeo anterior, né? E então o que é a besta? A besta é a mente, uma vez que tudo está, a matrix está dentro da mente, o sistema está dentro da mente de cada um e, portanto, né, dentro da mente coletiva. Observando as coisas dessa forma, não é difícil chegar ao entendimento de que tudo aquilo que nós consideramos, conceitualizamos como realidade, não é realidade a partir do momento que é tudo criação da mente humana, individual e coletiva. E, como eu disse antes, os dominantes sabem disso, sabem que basta a mente funciona, de mente para mente, as ideias funcionam como vírus. Então, o verdadeiro vírus que existe na humanidade é o vírus das ideias. É muito fácil infectar as pessoas com o vírus das ideias. Vou pegar o exemplo do medo. O medo, ele é instigado o tempo todo hoje em dia, através da mídia. De cento e tantos anos para cá, através daquilo que nós chamamos de mídia, que são os meios de comunicação. Mas no passado, esse era o papel das religiões. Ainda é, mas em menor escala, porque os meios de comunicação têm um alcance muito maior. Então, infecta-se as pessoas com o vírus do medo constantemente, pura e simplesmente. E nós criamos, então, uma realidade inexistente a partir daquilo que nós acreditamos que é verdade. Então, acreditamos que é justo ter medo. Então, a gente não vai a fundo querendo saber o que é realmente o medo, do que nós deveríamos ter medo real para assegurar a nossa existência, a nossa sobrevivência e dos nossos próximos. E o que é medo psicológico? Ninguém vai a fundo para ver. Por exemplo, estocar comida com medo de passar fome. E essa perpetuação do medo acaba criando mais medo, criando situações de violência, justamente as situações que a mente quer evitar, ela acaba criando, porque ela está reforçando tudo isso em si mesma. Então, por isso que não é difícil entender essa questão do domínio da besta, por tantos milênios. A besta, que é a mente, tem dominado o mundo. A partir do momento que a pessoa desperta, o indivíduo desperta e contagia outros indivíduos que vão despertando, a coisa se inverte, que vão despertando para essa realidade. Opa, eu tenho que observar a minha mente, como a minha mente funciona, como eu me torno vítima por minha própria ignorância, por minha própria inconsciência, como eu mesmo me torno vítima do sistema, como eu me torno vítima do medo, em que momentos. E quando você começa a aprofunda cada vez mais, e você pensa que é uma coisa, o meu medo é ponto, 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 ponto. 5, 6, são 5, 6 coisas. Não, é como uma cebola. Você vai descascando e vai surgindo cada vez sutilizando mais. Então, esse trabalho de autoconhecimento não tem fim. É a porta estreita a qual se referia Jesus, é o autoconhecimento. Para entender os ensinamentos de Jesus, fora
né, daquilo que a igreja massificou ao longo dos milênios, basta a gente substituir muitas palavras, não palavras, mas substituir muitos dos ensinamentos com a palavra autoconhecimento, sempre compreendendo que ele pontualmente estava sempre falando do reino interior, que é o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. O interior está dentro de cada um. Quem é que pode conhecer o interior de uma pessoa? Somente a própria pessoa. O interior, que eu estou falando, não é o interior físico, porque isso um médico pode cortar uma pessoa e entrar lá dentro. Não é disso que eu estou falando, é óbvio, né? O interior psicológico de uma pessoa, somente a própria pessoa pode compreender. Outra pessoa pode só opinar, no máximo. Então, somente a própria pessoa pode entrar dentro do seu reino divino, o reino de Deus que está dentro dela mesma, e ela compreender as coisas. Se Deus existe ou não existe, somente cada um vai poder dizer. Não adianta eu me filiar a me agremiar, né? Me filiar a uma agremiação. Ah, pronto, sou ateu, acabou tudo. É isso, não acredito, acabou. Não, a pessoa não vai descobrir, ela não vai saber, jamais. Ela não vai conhecer a verdade, se Deus existe ou não existe. Somente indo a fundo dentro de si mesma que ela pode obter essa resposta. Então dizer, eu acho que é assim, eu acredito que seja assado, é conversa, é tempo jogado fora. Realmente não leva a lugar nenhum esse tipo de debate. Então não ache, não acredite, busque o autoconhecimento, busque saber. Em primeiro lugar, duvide de tudo aquilo que você acredita. Questione por que eu acredito nisso, por que eu penso assim. Quando você opinar, esteja consciente da sua opinião. E logo em seguida, ao proferir a sua opinião, mesmo que seja só mentalmente, não precisa ser para outra pessoa, mas também pode ser. Questione, mas por que eu penso assim? Da onde vem esse meu pensamento? E você vai descobrir, isso é dar um passo atrás, é sair fora da ilha e você vai descobrir que a maioria, 99,99, né? Só para não dizer 100% daquilo que você acha que é influência, é condicionamento social, cultural, tradicional. E tem as coisas mais gritantes, agora falei tradicional, lembrei. Questiona o Natal. Mas vai a fundo. Para quê? Por quê? Questiona a Páscoa, questiona para falar dos mais evidentes, questiona o Dia das Mães, questiona todas essas datas comemorativas que o sistema coloca diante de você. Questione por quê. Duvide. Mas buscando, porque, como já disse tantas vezes, tornar-se duvidar apenas por duvidar, também não vai te levar a lugar nenhum. Sem o autoconhecimento, por que eu duvido? Duvide da dúvida, duvide da mente, duvide dos pensamentos, duvide das emoções, torne-se sensível. Isso é ser meditativo. A verdadeira meditação é ser presente, é ser consciente e atento o tempo todo a tudo o que está acontecendo. Ser. Então, seja. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, isso não é brincadeira. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!